Concluímos, no último domingo, mais um processo eleitoral em nosso país. Aliás, tema que acabamos também de ouvir da eminente senadora da Bahia, Alice da Mata. Milhões de brasileiros foram às urnas de forma pacífica e contribuíram para definir os rumos de seus municípios nos próximos 4 anos. Nossa jovem democracia dá novas e inequívocas, dá provas inequívocas de seu contínuo amadurecimento. Cabe-nos, neste momento, saber ouvir e interpretar o recado das urnas. E ele não diz apenas quem serão os novos representantes. O eleitor manifestou suas preferências, vontades e tendências. E tais posições devem ser discutidas por nós com profundidade e a seriedade que merece. Inequivocamente, fica transparente a imperativa a necessidade de tratarmos da reforma política que já foi discutida nesta casa e ainda aguarda definições. O quadro partidário estabelecido após a apuração dos votos demonstra, por exemplo, uma grande fragmentação partidária. Os 85 maiores municípios do país serão governados por prefeitos de 16 partidos diferentes. Isso para não falar nas coligações, que, no mais das vezes, não guardavam coerência com as vigentes no plano federal ou sequer no plano estadual. Em outras palavras, o eleitor há muito tempo ou há muito deixou de enxergar nos partidos uma linha ideológica e propositiva clara. São vistos apenas como agrupamentos de políticos que unem-se ou combatem-se de acordo com as conveniências momentâneas. Outra conclusão evidente e preocupante diz respeito ao ultrapassado, eu diria o seguinte, outra conclusão evidente e preocupante diz respeito ao ultrapassado instituto do voto obrigatório. Os índices de abstenção, votos brancos e nulos, nos obrigam a uma reflexão. E aí gostaria de me deter por alguns instantes. Nos levam a uma reflexão mais profunda, pelo número de votos nulos e brancos verificados neste último pleito. No primeiro turno, dos 138,5 milhões de eleitores, 16,4%, ou seja, 22,7 milhões de eleitores não foram às urnas. Ao somarmos os 9,2% que votaram em branco ou anularam seu voto, temos um contingente total de 35,5 milhões de eleitores absolutamente alheios ao processo, que soma, que equipara a mais de 1/4% dos votantes brasileiros. Mais ou menos 25% dos votos do Brasil que não se manifestaram nas eleições. É muito voto. Esse não foi um fenômeno restrito a poucos municípios e repetiu-se no segundo turno. Na região sul, por exemplo, a capital catarinense, que é Florianópolis, registrou 20,3% de abstenções e 13% de votos nulos e brancos. No Sudeste, 20% dos paulistanos não foram às urnas e outros 11,6% anularam ou votaram em branco. Em Campo Grande, no Centro-Oeste, 18,5% não foram às urnas e 3,8% foram brancos ou nulos. Na região Nordeste, 19,4% dos eleitores de Natal se ausentaram, enquanto outros 13,2% não votaram em nenhum dos dois candidatos. No Norte, em Rio Branco, foram 19,1% de abstenções e 2,5% de nulos ou brancos. Este é o panorama que nós temos no Brasil.
é um perfilar pelo país para a gente ver que não é uma questão localizada. A abstenção, votos nulos e brancos, tem sido forte numa média nacional, tem ultrapassado os 20%. Obviamente, os números exibem uma certa distorção. Em municípios onde o Tribunal Superior Eleitoral conseguiu realizar o recadastramento de eleitores, o nível de abstenções sofreu redução. Isso não há a menor dúvida. Agora, esta, contudo, não foi tão significativa que altere a percepção de que devemos repensar o voto compulsório. Embora tudo isso, o recadastramento, mesmo assim, a redução foi mínima. É grande a abstenção e votos nulos e em branco que tem acontecido no primeiro e no segundo turnos dessas eleições. Por isso que é necessário nós refletirmos sobre o voto obrigatório no país. Independente do dever, o voto é um direito do qual nenhum brasileiro deve abrir mão. Mas ao mantermos essa obrigatoriedade, para que ele seja compulsório, mantermos isso, esse mesmo direito de cidadão converte-se em dever de súdito, porque ao levá-lo a ser no cabresto, é obrigado a votar, tem que ir, ele vai muitas vezes porque ele se torna obrigado a ir, é um voto compulsório, e ele se considera até um dever de súdito, e não um dever de cidadania, do direito dele de exercer essa expressão. Isso exprime-se muito nas pessoas. As justificativas, até então utilizadas para a manutenção desse voto obrigatório, já não se sustentam hoje em dia. Atingimos um nível mais elevado de amadurecimento do eleitor, que sabe escolher se quer ou não votar, e não deve ser penalizado por não fazê-lo. Porque essa história de não, porque num certo lugar as pessoas com menos poder aquisitivo, os coronéis da eleição, vão lá no dia que se não for obrigado a votar, e aí dão um jeito, dão a bolsa, dão não sei o quê, ou participam, ou molham a mão, como se diz na gíria, e acabam levando, e aí levam o voto, aí canalizam para fazer isso, fazer aquilo. Mas hoje, eu diria que até com a questão da ficha limpa, da transparência, com outras modalidades, com o amadurecimento, as coisas não são como eram. E aí o eleitor, quer queira ou quer não, acaba sendo, ele já é bem mais esclarecido. Ao longo da história, não resta comprovada a tese de que esta obrigação educa o eleitor, melhora a representação ou aprimora a democracia. Pelo contrário, a consciência do eleitor e seus desenvolvimentos por econômico, social e educacional é que cumprem esse papel com maestria. Então, essa formação mais independente dele, de ter autonomia, esclarecimento, conhecimento, uma vida social mais diferenciada, é que dá esse direito a ele, vou participar ou não vou participar. É claro que quem não participar da decisão não tem o direito também de estar reclamando a todo instante. Ele não participou, não. Então, por isso que nós temos que ter essa consciência. Por fim, todos sabemos que o cidadão indiferente, transformado em eleitor na marra, não é um bom exemplo. Votar é um ato, desde a Grécia Antiga, envolto em um sentido sagrado, é ferramenta eficaz e legítima de transformação social. Então, essa ferramenta do voto é para transformar, ele tem que ir conscientemente à urna, porque ele vai querer transformar alguma coisa no seu município, onde ele mora, na sua região, ou é votação municipal, ou é estadual, ou é nacional, como se queira. Principalmente agora que nós tivemos as eleições municipais. Estou indo para o finalmente, senhor presidente. Mas deve ser exercido igualmente dentro do mais elementar princípio democrático, o do respeito ao livre-arbítrio e à autodeterminação. Eu acho que essa consciência, ela começa a crescer, ela deve ser estimulada sempre.
Outros tantos temas devem ser alvo de discussões. As regras de coligações das eleições proporcionais, financiamento público de campanha, porque é uma loucura agora, para negociar partidos, apoio daqui, apoios de lá, para televisão, o espaço, é um balcão de mercadorias, assim, no sentido vulgar, no sentido mais conhecido, é uma negociação, vai daqui, vai de lá, viram as noites negociando, aí participação, é uma loucura. Eu acho que as coisas sejam alteradas. As regras de coligação das eleições proporcionais, financiamento público de campanha, limite de reeleições para o legislativo, entre outros. É dever do parlamento aprofundar e ampliar esse debate envolvendo as forças vivas de nossa sociedade. Finalizo, senhor presidente. O Senado já deu o primeiro passo, mas deve continuar essa trajetória. Temos que assumir definitivamente nosso compromisso com a modernização da política no Brasil. Essas são as reflexões que trago nessa tarde. Nós que estamos passando 2, 3 dias das últimas eleições, e é uma questão que nós não podemos esperar o próximo pleito para daí nos acordarmos para o tema. Por isso, houve no ano passado a construção de uma comissão no Senado, e essa comissão da reforma política elaborou um anteprojeto. Esse anteprojeto está na CCJ. Acho que precisa haver o estímulo do governo, das lideranças do governo, porque só a oposição não adianta. Então o governo tem que sinalizar nesse caminho, para nós avançarmos, prepararmos o terreno para daqui a 24 meses. Senão, de novo, estamos aí, daqui a 24 meses, nessa confusão, e aí, ai meu Deus do céu, há 2 anos nós falamos e paramos, agora vamos voltar a falar em cima da hora. A presidente me permite, o nosso professor, senador Cristóvão Buarque, deseja participar como mestre, ainda mais nesse tema. Senador, eu fico satisfeito de ouvir sua fala, mas eu queria dizer que, ultimamente, aqui, todo dia, 2, 3 de nós falamos sobre isso. Como é que a gente não consegue romper essa inércia que nos impede de fazer o que o senhor está propondo aqui? Todos nós estamos descontentes com uma eleição. Será que não? Pode ser que não todas, senador Casol, mas muitos de nós estamos contra esse caos que foi. Eu viajei ao Brasil, muitos lugares, fazendo campanha para prefeitos. Eu fiz campanha para todas as siglas que se imaginem, todos os números. Eu tinha que me lembrar que número era naquela cidade, porque o meu estava misturado com todos. É verdade. E tinha lugar que o meu não estava, mas que tinha gente boa de outro partido que eu terminava defendendo. Isso tem que parar. O eleitor, eu tenho dito, ele virou um garimpeiro, tentando escolher umzinho ali que salve-se, porque pelo partido, pelas companhias dos candidatos, eles não sabem quem votar. Misturou tudo. E tem que fazer uma reforma política. Eu acrescentaria uma das coisas aí, que eu não sei se o senhor chegou a falar. Tem que acabar com a legenda de aluguel. E não é difícil. Tem um projeto do senador Álvaro Dias, que diz que se houver uma aliança de um partido com outro, esse aqui não passa o tempo de televisão para cá. O tempo de televisão de um candidato é só o tempo do seu partido. Isso já acabaria uma porção de compra de apoio. Eu sou mais radical. Eu defendo que todo partido tem que lançar candidato a prefeito, governador e presidente no primeiro turno. No segundo, pode fazer aliança. No primeiro, não. Acaba legenda de aluguel, fortalece os partidos. Mas não é só isso. O senhor mesmo listou aí algumas coisas muito importantes que eu comparto totalmente. Mas a minha pergunta é, como é que nós, que queremos fazer mudanças, nos juntamos aqui para quebrar essa letargia, essa inércia, essa paralisia que nós vivemos no Senado? Com a parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, eu encerro a minha participação. No bojo do meu pronunciamento, eu analiso essas questões. O negócio do aluguel, a transformação em prateleira, em balcão de negócios, essas legendas, essa questão toda, que desvirtua a finalidade. Então, eu quero encerrar com a parte do eminente senador Cristóvão Buarque, a nossa análise. E para que nós saiamos, como diz a expressão do senador Cristóvão,
Excelência, que é catarinense e que tem agora a brilha no estado de Rondônia, que tem sido governador por 2 mandatos, é senador. Nós precisamos pensar agora o que vai ocorrer, preparar o terreno para entrarmos em campo daqui a 24 meses. Não durante o jogo, mas antes de entrarmos em campo tem que ter as regras claras. E o momento é agora. Muito obrigado, senhor presidente e outros colegas.